Eu já tenho falado há muito tempo pra vocês que Bolsonaro e Michele estão separados e vivendo um casamento de fachada. Vocês acham que é só Belo e Graciane que fazem isso? Ora, porque a relação da Michele com o Bolsonaro é muito estranha. Eles não aparecem juntos, só aparecem em eventos. E agora, no Rio de Janeiro, Michele vai dormir com o Valdemar Costa Neto? O boy com quem ela teve um lance no passado, segundo a ex-esposa do Valdemar? Porque Michele vai dormir num hotel com o Valdemar e o Bolsonaro vai dormir em outro? Que coisa esquisita! Só que tudo isso é importante porque Michele é a única pessoa que consegue herdar os votos de Bolsonaro. E nós vimos em toda essa celeuma do Elon Musk como o bolsonarismo já começou a descartar o Bolsonaro. E Bolsonaro não quer que Michele seja a herdeira dele. Mas qual a sua opinião sobre isso? Michele e Bolsonaro vivem um casamento de fachada? O evento no Rio de Janeiro vai ser sucesso ou fiasco? Se você quer que o evento seja um fiasco, claro, deixa o like e se inscreva no canal. Quando eu vi essa notícia do Lauro Jardim que Michele e o Bolsonaro vão dormir em hotéis diferentes no Rio de Janeiro, eu já fiquei uma pulguinha atrás da orelha. Porque nós estamos falando que esse casamento acabou há muito tempo. Há muito tempo. Talvez até mesmo já na época da campanha em 2022. Porque Michele se recusava a aparecer nas peças publicitárias do Bolsonaro. E depois o Julian Lemos, que foi deputado federal, ex-aliado do Bolsonaro, falou o seguinte: olha, quando o Bolsonaro perdeu, Michele foi cobrar que ele fizesse alguma coisa, Bolsonaro empurrou, por isso que ela desapareceu, porque ela tá cheia de hematoma no corpo. Houve uma ação do Bolsonaro contra o Julian Lemos, mas depois não virou mais nada a esse caso. E é muito estranho, né? Pelo seguinte, os caras viajam separados e agora no Rio de Janeiro, o Bolsonaro tem casa no Rio de Janeiro. Ele vai chegar na sexta-feira. E ele vai passar a noite na casa dele na Barra da Tijuca, depois do sábado para domingo vai ficar num hotel em frente onde vai ser a manifestação. A Michele, ao invés de ficar com o Bolsonaro, ela vai ficar em um outro hotel, junto com o Costa Neto. Com equipes diferentes. E segundo o Lauro Jardim, Michele não gosta de ficar no mesmo hotel que o Bolsonaro porque é muito auê, muita muvuca, ela não tem paz. Cara, isso é muito estranho. Mas com o Costa Neto? Com o Costa Neto? Cara, o Bolsonaro, ele é muito corno manso. Porque a Cristina, a Maria Cristina, que foi esposa do Valdemar Costa Neto, foi ela que colocou o Valdemar no xilindró. Porque na CPI dos Correios, na CPI do Mensalão, ela falou, olha, o Valdemar pegou dinheiro do Mensalão. Nós fomos lá pra Tailândia pra negociar a propina e ele pegou dinheiro do Mensalão. E aí ela tem um vídeo gravado que ela tá morando nos Estados Unidos falando o seguinte: pô, Valdemar, você agora se aliar com o Bolsonaro, esse cara que você chamava de baixo clero? Com essa moça que foi a sua ex-peguete? Porque Michele tem um passado meio obscuro ali, né? Muito insinuado na Câmara dos Deputados. Especula-se que Michele ficava ali, né? Pulando de gabinete em gabinete em troca de favores. Tanto que a Gleisi Hoffmann insinuou isso pra Michele. Elas tiveram um bate-boca recente e a Gleisi falou o seguinte: Michele, os corredores do Congresso conhecem muito bem você e agora você fica pagando de santinha? Na minha opinião, Gleisi insinuou. Insinuou. Vocês sabem o que Gleisi Hoffmann insinuou. Só que esse casal, Michele e o Bolsonaro, eles estão, assim, muito estranho. Porque eles passaram o fim de ano separados. Bolsonaro ficou lá, foi pra Lagoas, ficou lá só rodeado de homens. Eles só aparecem juntos em eventos políticos. Depois Bolsonaro foi pro Rio de Janeiro, Michele nem apareceu em Angra dos Reis. Teve aquele quiprocó todo envolvendo o Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, que o Valdemar elogiou o Lula. A Michele submergiu, foi fazer um retiro espiritual para não ser incomodada possivelmente pela opinião pública. Um caso muito esquisito. Mas muito esquisito mesmo. Será que eles estão vivendo de fachada, dando uma de Bela e Graciane, que ficaram separados durante 8 meses? 8 meses. Léo Dias, por isso aí pra nós. Eu sou o Léo, mas não sou o Dias, eu não tenho as fontes do Bolsonaro. Tenho aí algumas especulaçõezinhas, tudo. Questionamentos, pessoas que vieram me perguntar: ó Léo, mas Bolsonaro e Michele se separaram mesmo? Tudo indica sim. E por que esse é um assunto relevante? Porque Bolsonaro sabe que Michele é a única pessoa que tem condições de herdar os votos dele. Bolsonaro não quer transferir seus votos para Michele. Porque ele quer evitar que aconteça uma Rogéria Bolsonaro 2.0. Porque Bolsonaro virou vereador do Rio de Janeiro, deixou a primeira esposa lá, ela venceu em 92, venceu em 96 e depois Bolsonaro teve que botar o filho Carluxo para disputar com a mãe.
Só que o Bolsonaro sabe também que o bolsonarismo chegou num teto, num limite. E para expandir, precisa chegar no público feminino. Quem consegue fazer isso? Michelle. Além disso, Michelle é a única figura que consegue alinhar o discurso político com o discurso religioso. O Bolsonaro não tem capacidade de fazer isso. O Trump tá fazendo lá nos Estados Unidos. A Michelle faz melhor que todos eles. Então o Bolsonaro teme perder a influência dele. Porque ela consegue expandir. Ele não. Ela consegue penetrar no público feminino. Bolsonaro não. Porque foi o público feminino que derrotou o Bolsonaro em 2022. Então ele sabe que gradativamente ele está sendo substituído. E todo esse episódio envolvendo o Elon Musk mostrou isso. O Elon Musk conseguiu, em 4 dias, fazer o que Bolsonaro não fez em 1 ano e meio. O engajamento do Elon Musk nas redes sociais, provocado por ele, foi muito maior do que o Bolsonaro já fez antes. Porque o Musk pode atacar o judiciário, pode atacar o STF, Bolsonaro não. E o bolsonarismo chamou o Flávio Bolsonaro de frouxo, porque na semana passada no programa Roda Viva, ao invés dele ir pra cima do Alexandre de Moraes falar que ele queria impeachment, ele recuou. E aquele momento era o ápice dos ataques do Elon Musk ao Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro recuou, o Flávio recuou. Então o que significa? Significa que o bolsonarismo tem demandas que o Bolsonaro não consegue atingir. Não consegue. E é claro que o Bolsonaro ligou o sinal de alerta. Pera lá, esse cara tá engajando muito mais do que eu. Há uma parcela do público que eu não atendo. O bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Pegue os votos para deputado. Os votos para deputado tem mais do que o Bolsonaro. Todos os votos de deputado de direita, soma com os votos do Bolsonaro, você vai ter mais votos para os deputados de direita do que para o Bolsonaro. O bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. E ele não comporta mais o Bolsonaro. A gente sabe disso. E no próximo domingo, o evento no Rio de Janeiro, que a gente não sabe se vai ser um fiasco ou não, vamos analisar mais pra frente, não vai ser igual o evento de São Paulo, que foi um evento em favor do Bolsonaro. O evento no Rio de Janeiro vai ser um evento de campanha. Vai ser um evento de campanha política, de olho na campanha municipal. Zoe Martinez, aquela cubana da Jovem Pan, vai discursar. E isso é muito sintomático. Porque quem tá programado para discursar? O Bolsonaro, o Nicolas Ferreira tem mandato. O Rogério Marinho tem mandato. Mais um outro deputado lá que também tem mandato. Ou senador. Enfim. Quem vai discursar que não tem mandato político? O Malafaia, que é o organizador do evento, e a Zoe Martinez. Zoe Martinez, eu falei o Nicolas Ferreira vai discursar, enfim. A Zoe Martinez vai ser candidata a vereadora por São Paulo, não é nem no Rio. E ela vai discursar, pelo menos é programada. Então ela é assim, do baixo clero bolsonarista, mas por que ela vai discursar? Porque ela é a candidata de Michelle em São Paulo. Michelle está construindo uma turma dentro do PL. Escanteando a turma do bolsonarismo radical. Kisses, Zambelli, todos eles estão... Salles. E quem Michelle está trazendo? Damares, aquela moça do olho que Michelle mandou tirar. Zoe Martinez. Ela está criando uma claque dentro do PL para ela, Michelle. Por isso que essa relação entre Bolsonaro e Michelle e o casal é muito importante ainda acompanhar. Porque isso tem desdobramentos políticos para o Brasil. Eu vejo que Michelle só não larga do Bolsonaro porque ela ainda precisa se apresentar como esposa do Bolsonaro. Ainda. Mas por quanto tempo mais? Não sabemos. Dramaticamente vou até apagar a luz.